Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Luke Ibérico. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, espero lhe encontrar bem. Para fins de contexto, eu gostaria de dizer algumas coisas. Moro na Espanha há 3 anos, estou em processo de cidadania por aqui, sou casado e tenho 2 filhos, um de 5 e outro de 7 anos. Hoje tenho 28. Admito que tive um crescimento no meio empresarial um pouco fora da curva. Foi no momento certo e na hora certa. Eu também sempre quis ter filhos cedo. Sempre trabalhei com tecnologia. Em 2018 tive alguns sócios mais velhos que eram boomers e acreditavam nas minhas ideias e investiram em meus projetos, trazendo uma lucratividade absurda nos anos seguintes para eles, além de muita experiência para mim. Vendi minha participação em 2022 e de lá para cá atuei em outro nicho e em outra área específica. Hoje sou o único sócio dessa empresa, com uma equipe de 12 pessoas que trabalham diretamente em um escritório no Brasil. Vou ao Brasil frequentemente e com isso posso ver a diferença absurda da Sodoma e Gomorra que aquilo está virando. Infelizmente. Mas não só isso. Vejo também que o poder de compra está piorando muito. Mesmo ganhando em real hoje, ainda gasto menos vivendo aqui na Espanha do que gastaria no Brasil para ter o mesmo padrão de vida. Em geral, acredito que os maiores acertos que tive nos últimos 10 anos foram justamente conseguir antecipar problemas, situações e oportunidades. O próprio conteúdo da comunidade faz parte disso e eu sou muito grato. Minha família ama morar aqui, até mesmo mais do que eu. Minha esposa é extremamente caseira, foi ela que me aproximou de Deus, vive para nossos filhos e me ajudou a perder mais de 80 quilos. Caralho, 80 quilos? Depois que vendi a empresa em 2022. Cheguei a pesar 160 quilos no ápice do estresse da antiga empresa. Porra! E caralho, o cara é o Péricles. E mesmo com o meu, entre aspas, coração frio, ela está sempre com o mesmo ânimo com as crianças em casa. Me deixa livre para ficar sozinho quando preciso. E em geral, não tenho do que reclamar nesse aspecto. Agora que falei um pouco do contexto, trago minhas dúvidas. Como se preparar para essa identidade do envelhecimento? Há anos eu era o mais novo da sala em reuniões, encontros e conferências. Aprendi bastante, mas era destaque pela minha facilidade técnica. Sempre conseguia entregar tudo, virava dias trabalhando e tinha todo esse gás. Hoje trabalho em média umas 6 horas por dia, acabo sendo mais lento, mas bem mais assertivo, focado em reuniões decisivas, delegação de demandas e pesquisas estratégicas. Junto isso ao fato de os amigos dos meus filhos na escola me chamarem de tio, a falta de energia em uma pelada de futebol e a minha impaciência para falar ou trabalhar com pessoas de novas gerações. Mulheres nem se fala. Percebo uma mudança clara. Na verdade, hoje em dia eu sempre vejo uma facilidade absurda em conversar com pessoas mais velhas. Lá atrás isso me ajudou muito a conseguir sócios investidores e a vender meu peixe, mas hoje parece que essa galera é a única com quem eu consigo ter saco para conversar. No último voo para o Brasil, por exemplo, conversei com uma senhora brasileira de 79 anos que mora na Espanha há 40. Foi enriquecedora a conversa. Diferente de outra vez, em que uma garota de 21 estava vindo trabalhar no job e estava preocupada com a imigração. A outra questão é, como você sabe, a Europa está infestada de leis feministas e coisas do tipo. A Espanha, por exemplo, é um dos lugares com a menor taxa de natalidade e vejo no dia a dia que as mulheres acabam tendo muito mais direitos e poder de fala do que as mulheres do Brasil. É uma mistura de liberdade com libertinagem e sacanagem. É topless na praia, mesmo com crianças do lado, misturado com falsas acusações em festas se as coisas não acontecerem como elas querem. Um salve pro Daniel Alves. Além de toda a propaganda feminista desde criancinha nas escolas, nos parques e nos desenhos. Apesar da qualidade de vida ser boa, isso me preocupa e chama minha atenção por causa dos meus 2 meninos. Não quero que eles cresçam se sentindo culpados por serem homens ou algo do tipo. Como podemos blindar o ambiente deles contra isso? Eu, particularmente, vivo muito a zoeira ronque-pio. Mesmo sendo casado, sei bem que se as coisas mudarem da água para o vinho no futuro ou em algum momento, serei estoico quanto a isso. Adoro aproveitar meus dias sozinho quando estou em viagem e, apesar de casa cheia, sempre aproveito minha solitude quando é possível. Brigas de relacionamento, joguinhos e mulheres em geral nunca afetaram minha paciência e autoestima. Ganhar dinheiro, sim.
Seria esse um caminho para levar aos meninos? Eu sei que o quanto ter uma base familiar sólida e ter meus pais por perto, principalmente na hora de arriscar, me ajudou bastante. Apesar de eles serem pastores e eu nunca ter participado da igreja deles, admito que a base foi fundamental. A propósito, hoje frequento a igreja católica com a minha família, somos daqueles que chegam, não conhecem nem falam com ninguém, participam da missa aos domingos e vão embora calados. Por isso, olhando para os próximos anos e para as crianças, me preocupa como deixá-los o mais cascudos possível diante disso tudo, no olho do furacão. Agradeço por ler, Grande Coruja, que Deus abençoe. Amém. E Luke Bérico, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Vocês também podem ajudar o conteúdo deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações e compartilhando o vídeo. Isso é de graça e ajuda também o conteúdo a chegar a mais homens, certo? E cara, se você quer aprender inglês, tanto para sair do país, porque isso é o principal, quanto para ter melhores oportunidades de emprego e só tá procrastinando isso, agora já nesse próximo domingo, daqui a uma semana, tá? Vamos abrir aulas ao vivo de inglês com o professor da comunidade, junto com um acesso total a um aplicativo de línguas, que por enquanto só tem inglês, mas logo terão outras línguas, que é muito parecido com aquele aplicativo da Corujinha Verde, onde você tem testes diários, uma aba comunidade onde você pode tirar dúvidas com outros usuários, provas internacionais de inglês renomadas de várias instituições, e ainda um sistema de auditoria de pronunciação com IA, onde ela te dá uma nota para o seu sotaque e a sua pronúncia. Saca só. I would like to book a room for 2 nights. I would like to book a room for 2 nights. Então, no dia 12 de julho, nós vamos abrir com um desconto gigantesco de lançamento essas aulas semanais ao vivo de inglês, somente para quem estiver no grupo linkado na descrição e no comentário fixado, tá? Agora vamos ao vídeo. Bom, o Luke Bérico aqui, ele deu sorte, né? Ele é um dos caras que deu sorte. Muito jovem, antes dos 30, ele já tá com uma empresa construída, ele teve acesso aos boomers. Assim, o jovem, hoje, ele fazer sucesso com boomer é uma coisa muito difícil, né? Porque o boomer, ele já entra num relacionamento profissional, principalmente se for profissional, né? Com uma geração millennial. Vamos botar millennial, né? Que é Y e Z. Ele já entra numa relação profissional com o millennial já desconfiado. Ele já olha e vê que é um vagabundo ou é um hedonista. Sendo que boomer é hedonista pra caramba também, mas é que o hedonismo do boomer é diferente do hedonismo do millennial. Vamos pegar a geração Z, que é o caso do Luke Bérico aqui. Ele já tá no finalzinho da geração Z. Não é a situação dele, tá? Mas eu percebo que a geração Z ela é dividida em duas categorias. Isso que me falou foi o Pleiter Pontes, inclusive em conversa com ele, e eu dei razão, que é o seguinte. A geração Z, de fato, costuma ser uma geração bem preguiçosa, tá? Eu faço essas críticas, mas eu entendo que tem motivos. Eu sou um grande defensor da geração Z, inclusive. Porque a geração Z, os millennials em geral, né, eles assim, receberam uma mão de cartas horrível. Eu acho que foram as gerações que mais se ferraram até então, tá? Sinceramente. Mas eu vou chegar lá. A geração Z ela é dividida entre os covardes e os hedonistas. O covarde é o cara do It's Over, né? O Shudzão. Quem manja do meme do Shud Jack da gringa sabe muito bem do que eu tô falando. É o cara pessimista, é o cara que acha que tudo acabou, que não tem mais esperança pra nada e que ele não quer sair do quarto, ele não quer sair do estilo de vida dele. Assim, ele tá insatisfeito com a situação na qual ele está e vive reclamando na internet, então é o cara pessimista, diz que o acidente acabou, que não tem mais esperança pra nada, e ele até gostaria de viver uma vida diferente, mas ele fica conjecturando, né, razões pelas quais não vale a pena sair da situação em que ele está para mudar e galgar um mundo diferente. Esse costuma ser o tal do beta pensante, ele é muito teórico, ele vai ficar teorizando sobre comportamento masculino, comportamento feminino, mercado sexual, economia, políticas públicas, né, direita e esquerda, enfim, etc, etc. Esse não é o problema, a teoria nunca foi o problema é a falta de ação, né? O beta pensante, ele pensa e não age, então ele só faz 50% do trabalho. E esse é que é o problema, tá? E se você sentiu que essa mensagem ressoou em você, provavelmente você é o geração Z covarde, tá? Não tô fazendo ad hominem aqui, é só um rótulozinho, uma categoria rápida que eu criei
para explicar o fenômeno dessa metade da geração Z. Se esse é o seu caso, cara, se você sente que tem falta de sentido na vida, procrastinação, vícios e esses problemas, procura um psicoterapeuta. Eu recomendo o Pleiter Pontes, que é meu amigo pessoal, link na descrição e no fixado. Por outro lado, voltando, né? Por outro lado, a outra metade da geração Z que eu percebo, o Pleiter até falou isso pra mim e eu concordo, são os hedonistas. O hedonismo da geração Z é diferente do hedonismo do boomer. Claro, ele ainda vai usar os mesmos objetos, droga, sexo, sacanagem e tal. Ainda são os mesmos objetos, até porque o hedonismo no mundo nunca mudou, né? Sempre foi esse, usar algum tipo de entorpecente, bebida, e sexo, sacanagem, festa, zoeira, sempre foi isso aí, né? Desde que o mundo é mundo. Só que o hedonismo da geração Z é mais consumista e o da geração boomer é mais consumerista. O consumerismo, ele é diferente do consumismo, ele é o consumismo só que consciente. Já o consumismo, ele é de forma impulsiva, excessiva e desnecessária, entendeu? A geração Z é mais consumista, o boomer ele é mais consumerista. Então o hedonismo do boomer ele é muito mais através de controle de propriedades e recursos, entendeu? Então você vai ver o boomer que ele faz uma festa na chácara dele, ele tem esse controle de propriedade e ele gosta de mogar os outros por conta disso. Se ele tem ali uma lanchazinha, ele bota um monte de cachorro em cima da lancha, ele vai mogar os outros através desse recurso dele. Então o boomer ele moga através de recursos. A geração Z não tem recursos para mogar ninguém, né? Para ser hedonista socialmente com ninguém. Porque vamos convir, o hedonismo social ele é através do mogging, cara. Ele é através da demonstração de superioridade que você tem sobre alguém. É através da imposição de vontade de poder, né? No fim das contas, o maior prazer que o ser humano tem é o prazer da hierarquia social, sabe? As interações sexuais, elas são hierárquicas, você pode perceber se você analisar a fundo o suficiente. As interações de consumo, né, o poder de compra, o dinheiro, é uma interação hierárquica. Então, o geração Z, você vai ver que ele está buscando sempre atalhos e gastar o mínimo possível para ter o máximo de benefícios. Então, você vai ver o cara fazendo lux maxing, onde você tem que ter até uma certa disciplina ali e plano de treinos, e você vai ter que também fazer um processo estético aqui e ali, só que você sempre percebe que é algum atalho, né? É o uso de anabolizantes, suplementos. O suplemento em si é um atalho também, não que ele seja comparável a anabolizantes, mas você vai ver a cultura da canetinha emagrecedora, você vai ver a cultura de cair na faca, harmonização e não sei o quê. Então é sempre um atalho para você conseguir gozar gostoso. O boomer ele é mais consumerista, ele foi angariando recursos e ele começou a mogar as pessoas através do controle de recursos e propriedade. Então o boomer ele ainda tem esse poder real, né, do tipo, você tá na casa do boomer, curtindo na chacarazinha e tal, e você quer comer aquela guriazinha mais bonitinha do rolê. Só que vai ser do boomer porque ele é o dono da casa. Isso é um exemplo bobo que eu tô dando, tá? Outro exemplo seria aquele do dono da bola, né? Você sabe muito bem que quando você vai bater uma pelada, o dono da bola, ele decide que posição ele vai ficar, ele decide quando o jogo começa e quando o jogo acaba, e todo mundo tem que ficar adulando o dono da bola, porque ele é quem tem a bola. E se ele pegar a bola e ir pra casa, não gostar da organização ali, todo mundo fica sem jogar. Então o boomer ele é mais ou menos isso. E aí as novas gerações, millennial, eu estou explicando sobre os millennials aqui nesse vídeo em específico, então eles sentem isso, né? As novas gerações sentem que os boomers são os mimados donos da bola, e eles têm que indulgir os boomers. E aí quando você entra em negociação com o boomer, você já se sente mogado. Você, o negócio é esse, entendeu? Como diria meu pai, quem tá por cima é quem fode. Então, as grandes riquezas hoje das novas gerações são construídas geralmente em cima dos boomers. Então o Luke Ibérico ele teve essa chance de ter uma boa relação com o boomers, que é uma coisa bem rara, porque você já entra nessas negociações com o boomer já olhando torto para as novas gerações. Os boomers não conseguem entender que as novas gerações estão fodidas, porque foi prometido a elas um monte de mentira, né? A que se você se formar em uma faculdade, você terá um emprego estável e a capacidade de sustentar uma família tradicional como uma mulherzinha que te respeita dentro de casa, e que ela pode escolher, veja só, ela pode escolher ser uma carreirista se você não quiser ter filho cedo, ou ela pode ser a sua submissa dona de casa que vai te dar os reais direitos patriarcais e ser mãe dos seus filhos. E antes disso, se vocês estiverem jovens ainda, ela pode trabalhar e conseguir bastante dinheiro e viver ao seu lado, curtindo com um poder de compra razoável, né? Os dois trabalhando, os dois enriquecendo. Mentira! Você se forma e não consegue um emprego decente, que você não consegue nem se sustentar, muitas das vezes.
Se você pega uma mulher carreirista, ela vai ser uma péssima namorada, uma péssima esposa, geralmente, porque ela tá estressada tanto quanto você no trabalho lá fora. E o trabalho, as mulheres têm uma tolerância muito menor ao estresse que os homens. Se ela quiser ser mãe, ela vai ter que trabalhar também, porque se não dá pra sustentar uma pessoa com trabalho, imagine 3, né, no caso de um filho só. E aí vai ser que nem pato. Até nada, até voa, até anda, mas faz tudo isso de forma desengonçada, meio estranha, não muito funcional. Então vai ser uma mãe meia boca, vai ser uma carreirista meia boca e vai ser uma esposa meia boca. Não haverá nenhum tipo de autoridade masculina, não haverá patriarcado, você não terá direito de nada, inclusive ela pode sair do relacionamento a qualquer momento, por qualquer motivo, levando seus filhos e metade dos seus bens, talvez até mais, e ainda você tendo um vínculo financeiro de prejuízo com ela mensalmente durante décadas aí até o guri entrar na faculdade, ou sair da faculdade, ou sei lá. Daí você une isso a todos os outros problemas que eu já falei em vídeo, diminuição de poder de compra, a dissolução das propriedades privadas, intromissão do governo, aumento de impostos, enfim. Políticas públicas extremamente indignantes, né? Você vê uma sociedade cada vez mais insalubre, insegura, onde bandido é solto no dia seguinte, e aí você fica, porra, com medo desgraçado de ter qualquer tipo de propriedade, de, ser roubado, enfim. Narrativas anti-homem, enfim, problemas e problemas e problemas. Visto isso, né, o Luke Berico, ele, já um ouvinte da comunidade, ele tomou uma ação, né? Ele não é um beta pensante, como eu falei, né? Ele não é o caso do Geração Z, nem covarde, nem hedonista. Ele é uma exceção a essa regra, né? Como eu falei, é uma regra. Existem exceções, existem. O Luke Berico parece ser aqui a honradinha da Geração Z, mas ele tomou a ação. E o que ele foi fazer? Ele migrou, tá? Ele foi para Espanha nesse caso. E a Europa, cara, mais precisamente o oeste europeu, que o leste não é tão ruim assim, o oeste europeu ele tá passando por é simplesmente o Great Replacement, entendeu? Ele tá passando por políticas anti-homem, anti-branco, anti-heterossexualidade, anti-família, anti-cristianismo, assim, tá sinistro. Eu recentemente fui assistir aquele filme Citizen Vigilante, né, que eu não sei como ele foi traduzido para português bochileiro, mas é um filme que tá fazendo muito sucesso entre a direita, principalmente a direita alternativa, alt-right, ou nova direita, neo-direita, como queiram chamar, da gringa, que é basicamente sobre um Batman da vida real, sem toda aquela ilustração, aquela figuração e aquela poética do Batman, Homem-Morcego e tal, mas é um cara que ele começa a fazer justiça com as próprias mãos, daí o nome vigilante, né, que em inglês vigilante é como se fosse um justiceiro mesmo, contra casos, por exemplo, de estupros, de sequestros e assassinatos de imigrantes contra cidadãos europeus. É numa cidade sem nome da Europa que se passa o filme. E é basicamente isso, cara. É um homem branco, tá, europeu, basicamente fazendo justiça com as próprias mãos contra crimes cometidos por imigrantes. E todos esses crimes, eles são alusões a casos reais, entendeu? Casos que realmente aconteceram e que foram, inclusive, entre aspas, vazados, mostrando que vários juízes estavam passando a mão pela cabeça desses imigrantes que estavam cometendo esses atos hediondos, né? Geralmente indiano, geralmente islâmico, geralmente africano. Eu não tô querendo dizer nada a respeito disso, mas é o caso, né? Se você usa o reconhecimento de padrões ali e vê os casos, né, os documentos dos casos, você vai ver que a maioria é dessas etnias aí. E o filme, é engraçado que o filme, ele é basicamente um chamado à ação, entendeu? Diversas vezes o cara ele repete assim: eu estou fazendo isso para que vocês não tenham o que fazer agora e depois façam vocês mesmos. Então o filme ele é realmente uma manifestação assim que tenta estimular no cidadão europeu, no branco em geral, uma reação a esses escândalos. E aí, o filme ele foi um escândalo por si só, do nível aquele Sound of Freedom, né? Som da Liberdade lá, com John Caviezel, que fez Jesus Cristo em Paixão de Cristo. Foi dirigido pelo Mel Gibson também, né, que é um católico direitista lá, muito conhecido por seus filmes com esse teor. E aí a esquerda ficou alvoroçada e tal, tudo porque o filme é sobre tráfico sexual infantil e uma luta contra isso, né? Um justiceiro contra isso. Eu fiz até um vídeo sobre esse filme no meu canal anterior, e esse Citizen Vigilante, ele é algo parecido, né?
tá causando esse alvoroço também na gringa. Você não tá vendo tanto isso no Brasil quanto foi a questão do Sound of Freedom, porque o Sound of Freedom fala de uma coisa global, né? Um problema global, que é tráfico sexual infantil, isso choca todo mundo. Já o problema de imigrante não é um problema brasileiro, porque o Brasil já é cheio de imigrante. O Brasil foi colonizado, feito por imigrantes, né? O Brasil não tem esses problemas. Então, esse é um problema do primeiro mundo mesmo. Porque imigrante, assim, ninguém quer imigrar pro Brasil, né? Todo mundo quer sair do Brasil. E ir pro primeiro mundo, é claro. Então é isso que eu tô vendo nos países europeus, né? Os países ibéricos ali, os países do oeste europeu. Cara, a Europa provavelmente vai ser palco de uma nova guerra, tá? Uma guerra, assim, a terceira guerra mundial, provavelmente a Europa vai ser palco novamente. Porque parece que eu tô vendo que a estratégia dos senhores aceleracionistas é unir pra conquistar, entendeu? Não necessariamente unir, mas bagunçar para conquistar. Tá botando várias etnias, por exemplo, num país de maneira descontrolada, desorganizada, tipo, bota qualquer imigrante de qualquer nacionalidade, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de ordem ou planejamento, bota em massa mesmo nesses países, e essas culturas, por elas serem tão diferentes, acabam tendo um choque cultural muito grande, e aí todo mundo fica puto com todo mundo. Então, isso geralmente você vai ver no Twitter da gringa. Agora com a Copa do Mundo, por exemplo, você viu, né? Japonês chamando brasileiro de macaco, brasileiro falando que japonês tem a cultura de auto-churrascamento e mandando eles se churrascarem, né? Eu acho que a Copa foi justamente esse termômetro excelente de ódio entre nações e entre culturas e etnias, que se você vê que digitalmente já é uma merda, né? Já é sinistro, todo mundo já se odeia digitalmente. Imagine se, porra, você tiver um japonês que te odeia morando do lado da tua casa, sendo seu vizinho. Então tá todo mundo contra todo mundo, né? E é justamente isso que os senhores aceleracionistas querem. Se vocês, obviamente, já têm uma vertente mais espiritualizada, vocês devem saber do governo do anticristo e qual vai ser a profecia disso aí, né? Eu, como um bom aceleracionista, eu sei muito bem que essa profecia tem que acontecer e eu quero acelerar logo a porra toda. Então, deixa acontecer porque me foi prometido há 2000 anos atrás, né, dá licença, que haverá um governo de Cristo depois do governo do anticristo. Então, assim, eu quero que chegue logo, né? Se é inevitável que temos que passar por um período ruim, então passa logo esse período ruim, chega logo esse período ruim, passa logo ele porque eu quero a parte boa. Então, freacionismo é o caralho, né? Essa coisa de, não, veja, mas se piorar rápido demais, vai todo mundo se ferrar, estamos no mesmo barco. Porra nenhuma, acelera que eu não tô aguentando mais. Acerola, né? Acerola logo. E aí, né, assim, eu não gosto de dar conselho, mas eu acho que a Europa é um péssimo lugar para se viver a longo prazo por conta disso. Ainda mais como imigrante. Eu acho que a Europa só tende a piorar porque eu percebo que os esforços dos senhores aceleracionistas está na Europa e Estados Unidos, tá? Então eu escolhi aqui a Austrália, que ainda é país de primeiro mundo, mas no globo ele tá bem isoladinho aqui, a Oceania, ninguém liga muito, ninguém fala nada. Tem as políticas de imigração brutais que estão trazendo uns indianos meio bizarros, uns islâmicos também meio bizarros. Tá acontecendo aí o que aconteceu em Sydney, né? Alguns atentados aqui e ali. A parada já não tá cheirando muito bem, mas tá mais lento. Eu ainda acredito que o Brasil, por exemplo, vai ficar no escanteio desses planos, tá? Eu acho que o epicentro da putaria toda, da merda, vai ser Estados Unidos e Europa, como sempre. Mas eu, né, não tô dando conselho, nem criando nenhum tipo de terrorismo aqui na cabeça do Luke Ibérico, mas eu, particularmente, ainda mais se eu tivesse família, né? Se eu tivesse filhos, eu sairia da Europa, cara. Parece que a Europa não tá cheirando bem. Claro, a qualidade de vida ainda é excelente, o custo de vida ainda é baixo, né? Mesmo o euro custando mais de R$6 aí, o Luke Ibérico ganhando em real ainda gasta menos do que ele gastaria no Brasil para ter o mesmo estilo de vida, segundo ele, e não duvido, realmente, o custo de vida na Espanha, em específico, é muito, muito baixo, porém, se você for para trabalhar, você tá fudido, porque lá a mão de obra é muito mal paga, né? A lógica de trabalho de países ibéricos no geral, como eu expliquei a vocês em vídeos anteriores também, é uma merda, por isso que os países colonizados por Portugal e Espanha, né, os latinos, os países lá da América Latina, eles têm essa lógica de trabalho ruim, eles têm uma falta de prioridade, baixíssima industrialização, são extremamente populistas e assistencialistas, também por conta da lógica colonial, né, porque muitos desses países não deixaram de ser colônia até hoje, o Brasil ainda acredito que é uma colônia, como eu já falei a vocês, o comportamento é todo de colônia, né, e através disso,
desse pensamento que eu desenvolvi aqui, que chegamos ao cerne da questão do Luke Ibérico, que é como se preparar para o envelhecimento e como blindar os filhos para o futuro. Em cerne é isso. E essa é a preocupação de todo pai de família, né, cara? É uma preocupação que é totalmente facultativa, porque, assim, ele quis ter filho. É o sonho dele, sempre foi o sonho dele ter filho cedo, segundo ele, né? O cara tá com 28 e provavelmente teve o primeiro filho, que tem 7 anos, com 21. Então, porra, com 21, caralho, nem sei o que tava passando na minha cabeça na época. Então, beleza, ele vive gostoso, ele tem os filhos, ele tem a esposa, ele tem um estilo de vida bem maneiro, ele tem uma fonte de renda legal. Mas e aí, né? E o tal do envelhecimento? Ele é um geração Z, é um geração Z bem tardio, mas é Z. E, assim, os boomers, eles estão morrendo. A expectativa de vida do Brasil é 75, 74, né? Por aí. Então o boomer mais velho tá com 80, né? Porque é de 45. Tá com 80, 81 aí, né? O mais novo tá com 65. Então o reinado dos boomers não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. A geração X é uma cópia dos boomers, só que sem tanto poder aquisitivo. Quando eu digo poder aquisitivo, eu digo realmente riqueza, né? Que é propriedades, que são recursos reais. Não é dinheiro no banco, não. A geração Y e Z, os millennials, tomaram na tarraqueta brutalmente. Trabalham e não conquistam porra nenhuma. Por isso que muitos até desistiram, né? Não querem saber de nada, não trabalham com realmente algo que constrói, eles só querem viver de marketing digital, produção de conteúdo e viver de consumismo, né? Ficar trocando dinheiro por experiências e não por propriedades concretas. Então você vai ver muito essa ode ao nomadismo digital. Não estou dizendo que isso é errado necessariamente, né? É uma simples consequência dos estímulos e recompensas, entendeu? Foi uma conclusão lógica que os millennials tiveram. O dinheiro não compra mais porra nenhuma, sabe? No ano seguinte tem produto que, assim, em um ano tá dobrando de preço. Não existem mais investimentos que superem a inflação, sabe? Se você não gastar seu dinheiro agora, amanhã ele não vai valer tanto quanto vale hoje. Então, tem-se essa prática de troca de experiências, né? Troca de dinheiro por experiências e não por recursos. O nomadismo digital é a epítome disso aí. O cara não tem carro, o cara não tem casa, o cara provavelmente não tem família, o cara vai ter uma empresa, se tiver, vai ser uma empresa digital, né? Como é o caso do Caio do canal Nômade Brasileiro. E ele vive rodando o mundo, sabe? É uma conclusão lógica dos estímulos e recompensas econômicos, culturais e políticos. Então, alguns millennials, eles estão retornando à lógica da geração X. Porque o boomer, veja só, o boomer, ele querendo ou não, ele construiu cidades, tá? Querendo ou não, eles foram para cidades pequenas, onde não tinha nada, e construíram algumas cidades ali, e por isso eles têm tantas propriedades. Essa mesma lógica veio dos geração Silent, né? Os pais dos boomers. Aí a geração X, o que é que ela fez? Ela ainda pegou um momento ali onde as propriedades estavam baratas, mas já tinha dono, tudo já tinha dono. Então eles viveram de aluguel. Você vê que é muito comum do geração X ele querer aquela coisa de comprar casa para viver de aluguel, né? Tu pergunta para o geração X qual é o sonho da vida dele, ou como ele vai estar, ou como ele quer estar daqui a 5, 10 anos, aí ele pensa: eu acho que o ideal seria eu ter minhas casinhas ali para viver de renda, né? Viver de aluguel e tal, não ter que trabalhar ou não ter que trabalhar tanto, ficar na moral. Então a ideia do geração X é comprar uma propriedade provavelmente de algum boomer, né? Que tá na mão de alguém. E aí ele pegar na planta ou pegar na baixa ali e erguer alguma casa, algum apartamento ali e alugar. Você vê que é batata, cara. Batata. Assim, toda geração X tem essa mentalidade de 46 a 60, né? 64. Isso eu digo de idade, né? Se você pega um homem dessa idade, você perguntar a ele onde ele quer estar daqui a 5, 10 anos, é 99% de chance dele dizer isso. Aí a geração Y, em especial, tá descobrindo isso também. Não descobrindo, né? Mas tá repetindo. A geração Y tá com seus 30, 45 por aí, né, de idade. Então já estão no seu ápice financeiro. O ápice financeiro do homem é de 30 a 35 anos. Não quer dizer que você vai ficar rico, não, tá? É que vai ser o ponto alto da sua vida. Mesmo sendo o ponto alto financeiro da sua vida, provavelmente você ainda vai ser pobre. Mas é a crista da onda, entendeu? E aí tem muitos caras que conseguem usar isso bem e se aposentar cedo ou ter uma aposentadoria gorda. Já a geração Z em específico se fudeu de verde e amarelo, porque nem isso tem. Pelo menos não chegou ainda, né? E tipo, beleza, a geração Y pegou Sarney, pegou Collor, né? Pegou crise. E a geração Z pegou o Covid, por exemplo, na época que ainda estava estudando, ainda estava na faculdade. Então até que não se ferraram tanto porque basicamente pegaram férias, né? Pegaram férias da faculdade e tudo mais. Então não se ferraram tanto na questão assim de porra, ninguém mais agora vai na minha loja. Ninguém mais compra, o consumo diminuiu.
Isso foi mais um dano para a geração Y e X. O Boomer já tá de boa, né? O Boomer já tá aposentadão. O X e Y se ferraram na pandemia e nas crises de 2008 e tal, porque esses foram os momentos onde essas gerações estavam, respectivamente, ou em seu ápice, ou no momento que eles têm que trabalhar mesmo para ganhar dinheiro. Então os millennials, cara, os millennials se fuderam de verde e amarelo, brutalmente. Mas felizmente o Luke Berico, ele conseguiu escapar dessa roda de hamsters aí, e agora ele tá na moral, só que ele se preocupa, agora ele tem a preocupação, né? É foda. Ele pegou essa preocupação facultativa pra si. Era um sonho dele, então ele tem que arcar com as consequências, né? Eu não vou ficar pesando na mente do cara dizendo que ele é beta por ter tido filho cedo, porque ele quis casamento e não sei o que. Porra, a gente não tem que também virar subversivo aqui, né? Pô, ser antinatalista, ser contra a paternidade, ser contra, assim, espiritualmente, né? Moralmente contra a paternidade, a reprodução, ou até mesmo contra arranjos entre homens e mulheres, né? Arranjos liberais. Eu sou contra somente a instituição do casamento, né? A instituição política. Eu sou contra a cultura, não contra a cultura, contra a cultura feminista que temos hoje, né? Mulherista nesse caso. A cultura anti-homem, né? Toda essa porra toda. Aí eu sou contra, mas em espírito, contra a paternidade, reprodução e uniões entre homens e mulheres, eu não sou contra. Não quero pra mim, mas não sou contra. Quem quer fazer, faz. E aí a preocupação do Luke Berico aqui é com os filhos dele geração alfa. Quanto à questão do envelhecimento, não se preocupe aí, Luke Berico, logo logo você será o boomer das novas gerações. Então, você tá tendo poder de compra, você tá tendo poder de consumo, é o que eu digo. No caso de você um cara que é casado e tem família, o que você precisa realmente é sair do aluguel. Eu não sei se você mora de aluguel, mas o cara que tem família, cara, ele tem que construir algo. Ele já escolheu essa porra, então ele tem que realmente ter tijolo, entendeu? Tem que ter tijolo, cara. Tem que ter concreto, tem que ter uma casa, pra caso tudo dê errado, entendeu? Ele tenha pra onde fugir. Porque, porra, você, sei lá, foi excomungado da casa de aluguel, do apartamento onde você mora com a tua família. Pra onde que tu vai? Tu perdeu tua fonte de renda, sabe? Deu alguma merda nos seus investimentos. Pelo menos você consegue viver sem ter que pagar aluguel. Só paga as continhas e a alimentação. Assim, se der muita merda, você pelo menos consegue viver com baixíssimo consumo. Que é só paga a conta de água, luz e comida. Só isso. Assim, você tem que ter isso como última opção, sabe? Eu não sei qual é a sua situação, mas é o caso. Assim, se for pra ter família, tem que ter essa última opção. Outra coisa, se você se preocupa com a educação dos seus filhos, isso não é nem conselho, tá? É uma verdade absoluta, cara. Tire eles de instituições. Jamais delegue a educação dos seus filhos ao trem, tá? Tenha total controle sobre a educação dos seus filhos. A pica é como fazer isso acontecer, mas eu não sou pai, isso não é um problema meu, eu não me perguntei sobre isso, eu não me questiono sobre isso. Eu nunca pensei a respeito profundamente, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você não quiser que seu filho vire um viadinho pós-moderno, ou uma piranha pós-moderna, não os ponha em instituições pós-modernas. Ah, escola militar, se você confia em escola militar, sei lá, pode ser uma opção. Nunca pensei sobre isso porque, como eu disse, não é minha preocupação. Ah, convento de freira, né, escola católica, fundamentalmente católica, né? Porra, pode ser uma opção, mas eu não sei, entendeu? Esses ambientes também, eu já tive péssimos exemplos e péssimas notícias, como eu já falei, né, de escolas militares e conventos de freiras. Na minha cidade tinha uma... Não era bem um convento de freira, era uma escola que, a princípio, era um convento de freira. Tradicionalíssima, caro pra caralho pra botar os guri lá, meu irmão. Caro pra cá, chega a chorar, chega a sair lágrima do olho. Era papo de, na época que eu fiquei sabendo, assim, em 2015, 2016, era papo de R$1.000 por mês pra cada guri. Fora, né, atividade extracurricular, fardamento, toda aquela coisa, né, transporte, livros, material escolar em geral. Que por essa escola ser tradicional, também era muito caro. Tudo isso era muito caro. Era papo de 600 pau o passeio da escola, entendeu? Tá maluco. Isso porque eu ainda estudei naquela época que os alunos, os pais dos alunos no caso, eles que tinham que prover papel higiênico, produto de limpeza, produto de higiene pessoal pra escola, né? Que o guri provavelmente nem ia usar. Quer dizer, ia consumir ali um papel higiênico aqui e ali, um sabonete ali pra lavar as mãos, mas geralmente é isso que aluno consome, né? Mas eles pediam, assim, pasta de dente, produto de limpeza, desinfetante, água sanitária. Você fala, caralho, que porra é essa? Enfim, era pra, obviamente, poupar a escola desses gastos, né? Mas, enfim, faz um homeschooling aí, né? Agora você tem que tancar a perseguição dos senhores aceleracionistas, que eles não querem que os seus filhos eles sejam independentes, inteligentes e ricos. Eles querem pobres e burros, né?
para que eles possam manipular melhor. Então você vai ver o caso aí do caralho. É isso, né? Ter filho no Brasil é satânico, é literalmente satânico. Você quer ter filho? Ao meu ver, na minha humilde opinião, não faça isso no Brasil. Você é louco se você fizer isso no Brasil. Se você, caralho, você vê aí a guria lá que lia 30 livros por ano no homeschooling, o pai dela foi preso, porra. Se você tem uma filha, bota ela no colo no parque, neguinho já vai achar que você tá dedando a guria. Você vê esses vídeos aí de pai solteiro, caralho, o cara tá de boa ali cozinhando, é pego de surpresa por uma pefém, apontando a arma pra ele, dizendo, o que você tá fazendo com a menina aí? Ele fala, porra, é minha filha. Não é enteada não, é sangue do meu sangue. Não pode homem ficar sozinho com filho e a menina. Fala, porra, então vou fazer o quê, caralho? Então é um tipo de ginoestado, né? Aquela coisa de longhousing, como eu expliquei pra vocês. É um estado onde somente mulheres elas têm um tipo de autoridade, autoridade moral, do tipo, essa situação aqui só é de confiança se tiver uma mulher pra dar o voucher. Isso, obviamente, vem de toda aquela cultura bem boomer, né? De que o ambiente ele fica mais bonito se tem mulher. Porque você tá lá numa empresa que só tem homem, porque homens são mais eficientes e trabalham mais e tal. Porque, sei lá, uma empresa de entregas, né, de descarregar caminhão. Mas no RH tem que ter uma mulher, porque o dono boomer, ele fala, tem muito macho aqui, isso aqui tá fedendo muito a testosterona. Temos que botar uma mulher aqui, porque elas limpam, melhoram e deixam o ambiente mais bonito, embelezam o ambiente. Aí, essa própria cultura lasciva do boomer, né, que isso aí é do baixo instinto, né, do apaixonamento do boomer, começou a vazar pra política também. Começou a vazar pra cultura. E agora não é mais um tipo de embelezamento, não é puramente estético, né? Agora é moral. Esse ambiente só está moralmente válido e correto se tiver uma mulher nele. Aí os ambientes exclusivamente masculinos acabaram. Aí ser pai solteiro é algum tipo de crime precedente. Trocar a fralda da tua filha é algum tipo de crime precedente. Tem uma empresa que não tem mulheres, como eu postei na aba comunidade, né? É um tipo de contravenção, sabe? É cabível de multa. Porra, a empresa tomou 300 mil de multa porque não tinha mulher. Então elas são como as vigilantes do Estado, como dizia o próprio George Orwell em 1984, né? Eram as mulheres, principalmente as mais jovens, as maiores espreitadoras de heterodoxia, as engolidoras de slogan, as mais fanáticas do partido. Então elas são como se fossem câmeras vivas, sabe? Elas são um processo de vigilância orgânica. Ela tá ali dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu ambiente que era para ser exclusivamente masculino, basicamente espreitando qualquer tipo de heterodoxia que você faça, qualquer tipo de comportamento desviante ao do sistema, né? Ela vai ficar botando o dedo na tua cara e dizendo que o que você tá fazendo não é politicamente correto, ela vai problematizar as suas ações, ela vai dizer que as suas piadas são machistas, esse tipo de coisa, né? Ela é uma câmera de vigilância orgânica, viva do Estado, é isso que elas são. Você vê essas pefém aí, caralho, esses vídeos de pefém, cara, a minha misoginia vai lá no alto, eu tento me controlar porque é sinistro. As mulheres puxam a porra da arma do nada, filho, do absoluto nada, o maluco não tá demonstrando nenhum tipo de ofensa. Ela já puxa a arma, porra, na moral, aí tu fica ali, uma mulher de 60 quilos, 1,50 de altura, olhando pra você, com a porra de um cano, a mamona no gatilho, um cano direto pra tua cara. Porra, sacanagem, parceiro. Então é brutal. É complicado, assim, o Luke Berico, ele teve 2 filhos aqui e nenhuma menina, né? Então ele deu sorte aqui, caralho, você deu sorte. Esse daqui nasceu com a bunda virada pra lua, 28 anos. Porra, conseguiu muito dinheiro, se deu bem com o boomer, né? Ele tem uma mulher aqui que é muito boa pra ele. Outra coisa também, teve 2 filhos e não filhas. Que filhos geralmente são mais baratos, bem mais baratos, né? Menino custa bem mais barato que menina. Ainda tem a capacidade desse guri aí cuidar, assim, menino cuida muito mais dos pais na velhice do que menina, tá? Vai dizer, não, mas veja, porque mulheres são mais caridosas e mais cuidam assim, e essa porra nenhuma, cara. Porra nenhuma, mentira. Isso se ela casar bem. Se ela casar bem, talvez. Porque aí ela vai usar os recursos do macho dela, né, pra conseguir fazer um papel mais de enfermeira, porque mulheres elas têm mais esse ímpeto de enfermagem mesmo, né, um papel de auxiliador ali em casos de socorro, de necessidade de ajuda. Só que sem recursos isso não significa porra nenhuma, tu vai ser pobre com uma enfermeirazinha do lado que provavelmente vai te custar também.
Já os homens, eles não têm esse papel de enfermagem, né, de auxílio, tanto assim, em questão de, tipo, porra, o velho aqui tá todo cagado, vamos trocar uma fralda dele. Porra, o velho caiu da escada, quebrou a bacia, agora vamos ter que ficar aí 6 meses segurando as pontas dele porque ele tá inválido na cama. A filha, ela consegue fazer esse papel de cuidar, assim, de você em invalidez, né? Mas o filho é que vai realmente trazer o cascalho, né, o capilé pra mesa. Geralmente é assim, foi o que eu observei bastante, tá? Então, o ideal realmente, se você quiser usar os seus filhos como aposentadoria, né? O ideal é você ter meninos e meninas. Porque o filho, ele costuma ter o dinheiro e a filha, ela costuma ter o ímpeto cuidador. Novamente, isso não é garantia de porra nenhuma, mas existem certas formas de criação que você pode ter que aumente suas chances de realmente seus filhos eles se sentirem gratos por você e te ajudar na sua velhice. Então, em conclusão, concluindo, né? O que os boomers fizeram? Veja, por exemplo, o caso dos boomers. Hoje é muito comum que os boomers eles consigam cuidados dos filhos justamente por conta de recursos. Como eu falei, eles têm controle de recursos e propriedades. E aí você vê vários geração X e millennials em geral cuidando dos seus pais boomers somente porque eles têm uma herança para dar. Chega a ser bizarro, isso é muito comum da cultura do Brasil, né? Meio que o Brasil foi construído, inclusive, em cima dessa cultura. É só você ler os escritores brasileiros, os clássicos, né? Os mais redpilados, na minha opinião. Jorge Amado, baiano, muito redpilado. Porra, ele escreveu em Gabriela, meu parceiro. Machado de Assis, José de Alencar, já citei? Aloysio de Azevedo, né? A cultura do Brasil foi muito essa, cara. É a cultura colonial, né? O pai rico, ele é basicamente adulado pelos filhos pelo desejo de herança. É bem cultural isso aí. Aí aquela briga, né, esperando, assim, o velho nem morreu, ou mesmo morreu e o sangue nem esfriou, né, o corpo nem esfriou no caixão, os filhos já estão brigando por terra. Eu sei disso porque a minha família é muito assim, né, por parte de pai. Então os boomers, eles usaram esse controle de propriedade para basicamente barganhar por assistencialismo e cuidados dos filhos, entendeu? E é isso, cara, não é muito bonitinho não quando você para pra pensar, meus filhos eles vão cuidar de mim porque me amam, porque eles são gratos por eu ter sustentado eles e educado eles a vida inteira. Não é bonito, né? Não é bonito. É uma coisa bem transacional, bem crua mesmo, não é romântico. Mas é uma opção, e quando você olha pra isso, você vê que é tão cru quanto você ter, sei lá, uma enfermeira contratada por uma empresa privada cuidando de você. Mas veja bem, porque a gente vê esses vídeos vazados de câmera de segurança aí, de enfermeiras maltratando os velhinhos e etc. E tu não vê filho fazendo isso com o pai também, não? Então, é brutal, né, cara? Então, o cara que ele quer ter filho, que ele quer ter família, o que ele pode fazer é isso, né? O que ele pode fazer é realmente controlar recursos e propriedades. O Bitcoin ajuda muito bem nisso aí. E ficar basicamente metendo a Renato Amoedo Pio em cima deles. Se você não se comportar do jeitinho que o papai quer, você não vai ter os Bitcoins do papai. Claro, isso pode acabar se tornando quase que um estelionato, né? Então não é pra você ficar forçando isso na cabeça do moleque, senão ele vai te ver realmente como meio que um estelionatário emocional. Do tipo, caralho, fica me fazendo um terrorismo aqui do tipo, eu vou ficar pobre, fudido, sem as propriedades, sem a herança, sem o legado, sem nada, se eu não fizer tudo do jeito que ele bem quiser, né? E o guri fica meio... fica com medo ali. Mas é estratégia, cara. Assim, essa estratégia, sinceramente, é mais velha que a própria humanidade. Ou não, tão velha quanto a própria humanidade. Sempre foi isso que os pais fizeram, entendeu? Sempre foi isso que os pais fizeram. O conceito de bastardo, o conceito de deserção, o conceito de filho preferido, né? Aquele filho que ele se comporta mais como o pai quer, ele recebe mais recursos, mais herança. Novamente, leia os romances, velho. Leia os romancistas brasileiros. O próprio Brasil, se pá, o mundo inteiro foi construído em cima dessa lógica. Então é isso que sobra. Não tem romance, mas funciona. E funcionou até então, né? Então o cara que é pai, ele vai ter que usar essa estratégia, certo? Espero ter sanado as dúvidas aqui, ou dado uma opinião satisfatória para o Luke Ibérico. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.